abre a sua Bíblia no livro de Salmo 46. Salmo 46. Eu quase falei com Deus aqui. Pastor Geraldo, itinerante, será que vai deixar alguma coisa para me pregar nesse texto? Falei, Jeová, o povo descobriu aonde o Espírito está querendo falar nesta manhã. E a gente estava preparando esse sermão e vieram tantos temas, tantos textos, mas o Senhor não me tirou desse texto. E nesta manhã, quando o pastor Geraldo fez a leitura, e quando o nosso amado também mencionou o próprio texto, eu falei, é aqui que Deus quer mesmo. Amém? Vamos fazer só a leitura do versículo primeiro. E não feche a sua Bíblia, nós estaremos um pouco falando desse texto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem comigo, bem presente na angústia. Amém? Poder sentar, Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, juntamente com sua esposa e toda a sua família, que tem sido uma bênção a esse ministério. Louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, obreiras, membros dessa igreja, que têm abraçado o que Deus tem neste lugar. Deus abençoe. Campestre, eu falei com o pastor Zé João na época que nós passamos em algumas cidades, eu, ele, o pastor Trajano, não sei se minha mãe estava presente, o Sérgio não estava, né? Aleluia. E eu falei, pastor, Nazário aqui parece que é melhor, já tinha passado aqui já. Mas está boiando no campo é onde Deus colocava no coração dele. Aí ele falou baixinho para mim assim, pastor, foi Campestre. Amém, pastor. O pastor, o presidente, logo veio e alugou um salão aqui no centro da cidade. Praticamente no centro, né, pastor? É no centro, praticamente, ali, no centro da cidade. E nossos presentes foram muitos pela vista, uma caravana grande, encheu o salão. Mas lá de cima entrou uma irmã loira, que é a irmã Elza, né? E ela foi a única pessoa naquele dia, e foi naquele dia que ela aceitou Jesus, não foi, pastor? Ela teve encontro com Deus, né? E até hoje ela está congregando nessa igreja e tem sido uma bênção para a sua família. Então, o pastor Zé João, ele passou por vários perrengues, né? Para esse trabalho estar no que está. Ele passou vários perrengues, tiveram muitas vezes desacredibilidade da sociedade campestre, talvez dos pastores de Campestre também. Porque quando você começa um trabalho pequeno, como salãozinho, a maior parte dos pastores grandes de igreja, a tendência é dizer, isso não vai não, logo fecha. É a igreja fundo e quintal, né? Mais ou menos. Foram chamados. Então, meus queridos, eu não posso ser a melhor versão para você, mas eu sou a melhor versão de Deus para você. Amém. E assim, da mesma forma, foi o pastor Zé João. Olhando para ele, talvez não era a melhor versão para o homem aqui, mas era a melhor versão de Deus para essa cidade. Amém. Louvo a Deus pela vida dele, pela sua perseverança e pela graça de Deus. É também um dos trabalhos hoje dentro do campo, nós podemos considerar um dos mais fortes também. Uma igreja bem atuante. A igreja hoje é bem preparada. É uma igreja bem alicerçada.
né? Porque hoje ter parede, 4 paredes é fácil. Dura ter um homem de Deus, uma mulher de Deus que estrutura um povo. É verdade. Então vocês estão de parabéns. Vocês têm um pastor que ama vocês, ama este lugar, né? Ele preserva vocês para vocês muitas vezes não ser ofendidos, né? Ele cuida, e é um pastor que está pronto para pegar na barba de um leão por causa de vocês. Amém. E é esse tipo de pastor que nós precisamos hoje. É um pastor que luta com o leão para defender a ovelha. Isso foi Davi. Tem muita gente querendo fazer a obra, mas não está querendo matar um leão nenhum, né? Então hoje você vê esse trabalho aqui em Campestre, que nós fizemos dentro do propósito da reunião pastoral. A gente vai estar reunindo uma congregação para você conhecer um pouco da história daquela congregação e do ministério que você está. Porque se nós reunimos só na sede, você não conhece o todo do ministério, você conhece parte. Mas quando você vem aqui, você vê a igreja, você vê a estabilidade, né? E pela graça de Deus, quando nós assumimos o trabalho, e acho que foi o Wellington, não sei que comentou, se foi a Débora, o rapaz quer vender o lote do lado da igreja, né? E eu não sei de nada de finanças da igreja. Quem sabe é a minha esposa que toma conta de toda a finança da igreja, né? Ela que presta conta, liga o contador, porque a gente já tem muita tarefas, problemas já para resolver. Então a parte financeira é a tesoureira, pastor Ezenil, que toma conta de toda a sede e também do campo de Bela Vista, a sede. E eu comentando para ela, falei, meu bem, está acontecendo isso e isso lá. Ela falou, olha, liga para o pastor, que essa pessoa fizer X e X e X, nós conseguimos comprar e pagar o lote. Aí eu liguei para o pastor, ele falou, não, o homem faz sim. E pela graça de Deus, a igreja sede, né? Não foi eu só estou administrando aquilo que é da sede, que é do campo. Eu não posso falar que eu fiz, não. Eu fiz quando o dinheiro é meu, né? Mas o dinheiro é da sede, é do campo, é dízimo, é oferta, doação, né? Então não é meu. Eu não tenho poder sobre isso, eu tenho o poder de ministrar, né? Apesar que tem muitas pessoas que é fraco com dinheiro, né? Quanto mais você quer dinheiro, menos você tem. Essa é a realidade. Se você não souber esse princípio, aprende, certo? Quanto menos você souber administrar, menos administrar o dinheiro, menos você tem dinheiro. Você pode correr, você pode ir para todos os lados, menos você vai entender. Você precisa entender o que é parte, princípio de bênção. Deus não quebra princípio. Amém? Regras pode ser quebrada, princípio jamais pode ser quebrado. E quem quebra o princípio, quebra também o poder do sucesso de Deus na vida dele. Amém? Então, pela graça de Deus, vocês hoje estão aí do lado, aí, ó. Né? Quem não viu, só ergueu o pescoço. Quem for pequeno, levanta, olha para a esquerda, né? Aí Luiz, o pastor, fez o alicerce aí, e agora tem um desafio também do projeto para concluir o trabalho, né, pastor? Daí para cima é só projeto, não, né? Então você vê hoje que nós, a igreja, hoje, em termos, precisa de espaço. Igreja precisa de espaço. Algumas igrejas muito grandes, que eu tenho uma finalidade com alguns pastores, tem igreja que não começa um trabalho se não comprar no mínimo 3, 4 lotes juntos. Não começa. A visão de grande igreja hoje não começa com medos com esse porte. Por quê? Porque a igreja ela cresce em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A igreja tem assistência social. A igreja hoje ela pode ter uma escola, né? Então a igreja hoje ela tem vários departamentos que podem ser trabalhados e ser beneficiados dentro da cidade aonde ela está. Então isso vai depender de nível de obreiros, de nível de visão de cada um de nós. E muitas vezes eu dizia para mim mesmo nessa manhã, muitos pastores e muitos obreiros, eles querem que Deus reduza a mentalidade deles.
E é pelo contrário. Deus está nos convidando a pensar como Deus pensa. Por isso que muitos obreiros e muitos pastores não crescem e não desenvolvem, não têm desafio no seu ministério. Quando eu falo no seu ministério, na sua congregação, porque a cabeça deles são pequenas. São pequenas. Quando eu assumi o campo, pela graça de Deus, que foi me dado isso, o primeiro desafio que nós fizemos, nós compramos aqui esse lote e Deus colocou no meu coração inquieto para fazer um salão na sede, porque a sede é o lugar que recebe todos vocês na festa de outubro e também festa geral de obreiros, e a gente não tinha espaço, e aquilo foi me incomodando. Deus foi colocando esse projeto no meu coração. E um dia eu fui embora de Goiânia para Bela Vista, e o Espírito Santo falando comigo: faz uma proposta para os seus irmãos, você comprar aquele terreno, porque a igreja da sede não tem casa pastoral e nem tem ambiente de fazer festa. E eu cheguei lá em casa e falei: meu bem, eu não sei não, mas Deus está me inquietando aqui para fazer uma proposta para os meninos. Eu posso fazer uma proposta? Falei: que proposta? Eu falei: não, eu vou lá fazer uma proposta com eles. Meu pai disse que não é para vender a casa dele lá por menos de 300 mil, e eu vou fazer uma proposta para eles. Ela falou: faz aí. Então vai lá e faz. Cheguei lá, reuni com ele, liguei para ele e falei: tem uma proposta para vocês, tem um ano que vocês não vendem a casa e nem recebem proposta alguma. E a proposta que eu tenho para vocês durante aqui a igreja, eu vou pagar os 300 mil. E os 300 mil, vou dar 100 mil, de 6 meses eu pago 100 mil. Vocês topam? Vocês aceitam? É a condição que eu tenho para pagar. De nós trabalhar, de fazer galinhada, e coloquei muita coisa na cabeça que nós íamos fazer. Mas fizemos pouca coisa, e eu vou dizer aos irmãos, nós acabamos de pagar agora, esse mês, 200 mil reais lá da casa pastoral. Não pegamos um real emprestado. Agora, se eu tivesse a cabeça pequenininha, eu perderia aquela oportunidade. Então Deus sempre me chama a dizer assim: olha, Lucas, pensa grande, porque eu não sou pequeno. Obreiros, pensa grande, porque o teu Deus não é pequeno. É sobre isso nessa manhã que nós vamos tratar. Nós fizemos uma leitura de um salmo que a gente não para refletir, porque salmo é uma leitura devocional, e muitas das vezes a gente não encontra muita lição nos salmos, porque ele passa não de uma leitura devocional no culto de domingo, no culto de uma festividade, ele só passa disso. Então é muito raro você ver alguém pregar sobre o salmo, a não ser o Salmo 23. E porque aqui Deus está caminhando nós para um lugar, que eu coloquei o tema, um lugar inabalável. Em Deus, eu estou num lugar inabalável. Não dá, irmão, para dizer que Deus é Deus e ficar igual barata tonta quando a claridade chega. Porque é no desafio é que se revela quem é homem e quem é menino. É nos desafios. E ministério e igreja hoje é desafio todos os dias. Todo dia hoje eu e você depara com desafios. Pastor J. Luiz também está ali. Quando nós fomos assumir, e ele, assim, descrente, muitos anos ali em São Miguel do Passa Quatro, chegou para mim e disse: pastor, eu vou entregar a igreja. Eu falei: não, irmão, o que foi? Não, por causa disso. Não, irmão, vamos aí trabalhar junto, me dar um tempo, me dar um espaço para nós trabalhar junto. Né?
Uma igreja também que era estrutura insignificante, hoje tornou estrutura forte também na cidade de São Miguel do Passa Quatro. Né? E tanto que a igreja se tornou uma igreja de estrutura tão maravilhosa, e ela foi crescendo, o povo foi olhando aquilo lá e foi acreditando, e o povo está vindo para a igreja. Né? Quando ele estava ali mais exposto, aquela pouquinho de gente, aquela coisinha de gente. Quando ele começou a enfrentar os desafios, abraçar os desafios vieram, mas o desafio também veio muito crescimento, tanto na fé, em recurso e vida para a igreja. Hoje, se você for ali no pastor J. Luiz, é outra visão. É outra visão. Né? Então, irmãos, que nós precisamos dizer assim: quem é Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu preguei um sermão, eu coloquei no Facebook, e eu cheguei lá na empresa, em Rio Verde, e um carreteiro chegou lá e disse: pastor, eu te vi pregando lá, rapaz, parecendo que você é um rei, mas eu sei que você é filho do rei. É brincando comigo. E disse: rapaz, gostei da palavra, gostei da mensagem, continua pregando, continua sendo daquele jeito, porque Deus vai te usar tremendamente. Uma pessoa ímpia parou o serviço, desceu e falou comigo. E sabe qual que eu falei lá? Eu falei mais ou menos assim: o que adianta a pessoa dizer que Deus é Deus, mas é caloteiro? Compra e não paga. O que adianta você pular para lá, pular para cá, pular para cá, se o seu nome está no SPC? O que adianta? Que Deus é esse que não intervê aonde eu estou? Olhando agora para essa palavra, você vai entender o quê? A palavra de Deus ela é muito profunda. Eu dizia no seminário esse dia para trás, Rui Barbosa, não crente e não evangélico, na sua biblioteca, a sua secretária chegou e disse: Rui Barbosa, a Bíblia vai colocar onde aqui na sua biblioteca? Ele falou: em qualquer lugar. Aí a secretária virou para o Rui Barbosa e falou o seguinte: o senhor não valoriza a palavra de Deus? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Se eu colocar a Bíblia debaixo dos meus livros, ela é alicerce de todos os livros da minha biblioteca. Se eu colocar a Bíblia no meio dos meus livros, ela é o centro. Se eu colocar a Bíblia acima dos meus livros, ela é a coroa de todos os livros que eu tenho na minha biblioteca. Então o que você está carregando na mão é a arma poderosa na sua vida. Você que se encontra na igreja e não tem resposta, a resposta não está aqui. A arma da peleja do crente, do conhecimento, da estrutura está aqui. Nós não precisamos buscar mais nada além da palavra de Deus. Porque dela flui tudo que nós almejamos. Tudo. Então, observando esse texto, que há um cântico dos filhos do Corá, não aqueles que levantaram contra Moisés, mas outro de Levi, da tribo de Levi. Eles entoaram esse cântico: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é. Quem é Deus? Primeiro, quem Deus é? Diga comigo: justo, fiel, constante, perseverante, sem variação de mudança. Então você pode confiar no Deus que Ele é. Ele não será, Ele é. Olha a leitura do Salmo: Deus é. Ele não será, Ele é. Ele é o Deus forte, príncipe da paz, conselheiro. Ele é. Ele não será. Ele existe por si só.
Deus existe comigo, sim ou não? Sim. Não, Deus não existe. Tudo aquilo que existe tem um começo, meio e? Deus tem um começo, meio e fim? Não, então Deus não existe. Ele é Deus. Prova a existência de Deus. Que jeito você vai provar a existência de Deus? Ele nasceu de qual família? Qual o CPF dele? Qual a identidade dele? Ele não tem. Moisés chega e diz o seguinte: ei, quem que eu vou dizer para Faraó quem me enviou? Ele diz para Moisés: diga para Faraó que eu sou o que sou. Levanta tua mão, é esse Deus que é. Esse Deus que é. Esse é o Deus que você acredita. Então não faça nada baseado em você. Não faça nada baseado nos seus recursos. Porque os meus e os seus recursos podem ser abalados. O Salmo 46. Ele está dizendo para nós que Ele é o nosso refúgio. Nós não temos como barata sonsa. Quando a dificuldade vem, nós temos nosso refúgio. E o nosso refúgio é quem? Deus. Não há outro refúgio para nós. Uma certa pessoa ligou para o pastor e disse: pastor, ore por nós. O que foi? O fulano está nas últimas. E a médica falou o seguinte: que só a mão de Deus. Aí o pastor pergunta: repete de novo para mim. O que o médico falou? Olha, ele está na última. Só a mão de Deus. Aí eu pergunto você: o que você precisa mais? Se na mão do médico não morreu, na mão de Deus também não vai. Aleluia! Calma o seu coração, porque na mão de Deus não vai. Porque Ele é Deus. Não é um Deus distante. Não é um Deus irresponsável. Não é um Deus que deixa o mundo ao léu. Não, Ele é um Deus que está regindo a história. Diga comigo: Deus tem o domínio sobre mim. E o domínio das coisas que virão até mim, Deus já tem o controle delas. Deus já tem o controle delas. Ou você acha que eu assumi esse ministério por posição? Ou você acha que eu assumi esse ministério para fazer graça? Eu assumi esse ministério acreditando que Deus vai conduzir esse ministério, porque Ele é. Ele não será, Ele é. Ele é um Deus que não se explica. E nós queremos todos os dias, uma resposta de Deus. E muitas das vezes a resposta é dizer o seguinte: Deus é comigo. Você precisa mais de quê? Se eu disser para você que Deus é com você, de que mais você precisa? Que resposta que você precisa? Glória a Jesus. Que resposta que você precisa para tomar decisão? Moisés precisava de uma resposta. A resposta dele era a seguinte: se o Senhor não for conosco daqui, nem daqui eu saio. Mas se a sua presença estiver comigo, se lá para o deserto Jesus me quer mandar, não importa. Mas se Ele for comigo para o deserto, irmão,
vai ter manancial de água, vai ter maná jorrado do céu, aleluia. Deserto só não funciona se eu estiver sozinho. Obreiros, enquanto você tiver dificuldade no teu ministério, peleja, batalha, você tem um refúgio a quem você vai recorrer. Não faz como Elias, não refugia na caverna, refugia-se em Deus. Aleluia, glória. Porque esse salmo não é um salmo de Deus falando. É um salmo de alguém que canta falando sobre Deus. É um cantor cantando uma canção em forma de canção do que Deus é para ele. Escute, não há voz de Deus falando, preste atenção nisso, é muito sério. Não há voz de Deus do céu falando com ele. E ele está cercado de todos os lados. Senaqueribe já está na porta de Jerusalém para massacrar, para pisar, para matar o povo de Deus. E não há uma resposta de Deus. Não há uma fala de Deus para Jerusalém. Mas pelo contrário, é a fala do homem de Deus dizendo o que Deus é na vida dele. Olha que o salmo, Deus é o nosso refúgio. Ele está dizendo assim: olha, estamos cercados, as trincheiras de todos os lados, mas Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Nós não temos saída, não temos aonde recorrer humanamente falando, mas a minha fé, a minha crença em Deus está dizendo: Ele é o meu refúgio. O que você faz quando Deus não fala? Quando você faz quando Deus se cala? Agora aqui é que está. Porque cantar são para alguns. Se você soubesse algumas canções, o que a letra representa, você não cantaria elas. Eita Deus. Vou repetir mais uma vez. Algumas canções que você canta, se você soubesse da onde ela nasceu e que circunstância que ela nasceu. Cadê a harpa cristã? Cadê a harpa cristã? Quem tem a harpa cristã? O hino de número 126. Dá só uma olhadinha rapidamente para mim, vamos lá, para você entender. Meu irmão, tem muita gente que canta, mas não sabe o que isso pode refletir na vida daquela pessoa que fez aquela canção. Vamos lá, só para você entender. Vamos cantar só, cadê o instrumento? Aí pronto, beleza. Vamos lá. Esse instrumentista aqui é bom, não terminou o culto, está aqui na igreja ainda. Graças a Deus. Aleluia. Bem-aventurados. Bem-aventurados. Bem-aventurados quem confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo.
sou salvadora. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santa ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quantas esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Amém. Você já parou para pensar quando a Rose Nascimento canta aquele hino? Glória a Deus. Jó, por que ainda consegue adorar? Olha a pergunta. Jó, por que ainda você consegue adorar? Ele não tinha motivo. Ele não tinha nenhuma razão para adorar. Hã? Mas quem é Deus para ele? Quem é Deus para ele? Deus é. Um filho vendo a mãe nas últimas no UTI. Ele disse assim: eu vou falar igual Jó. Maldito dia que eu nasci. A mãe vira e fala: meu filho, vou falar também igual Jó. O meu Redentor ainda vive. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É nesses dias que você precisa refugiar em Deus. Sabe o que a história diz? Aí algum autor fala que quando eles fez aquele hino, houve um acidente e o filho foi arremessado ao para-brisa, não sei quantos metros de distância, e a mãe no UTI toda machucada, e cantava, começou a olhar o filho naquela situação, disse: Senhor, como é que Jó conseguiu adorar o Senhor ainda? E Deus deu essa letra para ela. Como pode ainda Jó adorar? Meus queridos, como ainda você pode adorar? Aonde você não tem razão para adorar, aonde a despensa está vazia, aonde o desemprego, a dívida está alta, aonde você tem razão para adorar. O pastor estava pregando o evangelho, ele recebe a ligação dizendo assim: pastor, corre aqui, porque o seu genro acaba de matar sua própria filha. Ele deixa o microfone e corre na casa, e quando ele pega a filha toda ensanguentada, esfaqueada, põe ela no colo e começa assim: o porquê que o Senhor permitiu. Ele começa a cantar uma canção: Deus, estou morrendo. Se você soubesse quantas canções você canta, mas você não sabe a originalidade dela, da onde ela surgiu. Aquele que canta aquele hino de madrugada, é porque ele de madrugada buscava Deus, e na madrugada Deus deu aquela canção para ele. No choro, na angústia, Deus é o nosso refúgio. Há momentos que parece que tudo está perdido, Deus ainda inspira nós. Há momentos que parece que não temos mais nenhuma saída, Deus ainda inspira nós. Eu quero profetizar para a sua igreja nesta manhã, que você acha que está difícil, Deus ainda vai te inspirar, ainda um escape, ainda um refúgio para a sua congregação. Deus vai se mover em nome de Jesus. Aleluia. Deus se move. Deus é o nosso refúgio.
Um tempo atrás, eu tive uma crise. E quase fui engolido pela depressão, que é a doença do século hoje. Eu tinha meu refúgio, que é minha esposa, minha família, e tinha minha mãe e meu pai. Mas ainda esse refúgio não foi suficiente para me libertar. Por isso que tem muita gente que está na droga, está no vício, e ainda tem família, tem tudo ainda, porque a psicologia vai dizer que a família é fundamental na restauração dessa pessoa, mas todo esse refúgio ainda não é suficiente, porque falta o refúgio de Deus. E o médico mandou tomar um remédio faixa preta, um comprimido por dia. O primeiro dia eu falei: Senhor, eu vou tomar só metade desse comprimido. E eu vou tomar só 3 dias. E não vou pôr mais na minha boca. E a minha depressão é a depressão de suicídio. A síndrome do pânico é pior que a depressão. E eu fui para os pés de Jesus e falei: Senhor, eu não quero depender desse remédio. Eu não estou aqui aniquilando ninguém que toma um remédio depressivo. Mas eu quero dizer a você que há um refúgio que você pode ser curado. Amém. Há um refúgio que você pode ser fortalecido no Senhor. E esse refúgio é você estar nos pés de Jesus. É você dizer para aquilo que é mais forte que é você. Você olhar para as adversidades, mas conseguir olhar para Deus e dizer assim: Ele é o meu refúgio. O problema é que muitas pessoas não estão conseguindo olhar para Deus e dizer para Ele assim: olha, eu creio que Deus é o meu refúgio. E o salmista vai mais além. Ele é socorro bem. A palavra bem, ela define. É como se ele tivesse aqui dizendo assim: bem presente. Quer dizer, você está sendo bem assistido. Que Deus é esse? Glória a Deus. Quando tudo está desabando à minha volta, quando o exército de mais de 185 mil homens cerca Jerusalém, coloca na sua cabeça, tenta raciocinar, 185 mil soldados para destruir uma cidade de Jerusalém cercada. E ele profetiza dizendo: Ele é meu refúgio. E mais, eu estou sendo assistido bem por Ele. Ele é Deus presente. Meu querido, você acha que essa dor, essa dificuldade que você está passando, Deus está assistindo ela, Deus está presente, Deus não está aquém de você, Deus está presente. Aleluia. E o salmista faz bem dizer: bem presente. Ele diz: você é bem assistido. Agora preste atenção, você não pode perder o raciocínio do sermão. Não é Deus falando que eu sou presente, é o cantor cantando, dizendo: Ele é bem presente. Essa é a diferença que faz os nossos cultos. A diferença é quando você sai de um culto desse aqui, aí você chega lá na sua igreja. Lá na sua igreja não tem anjo na porta, tem obreiro problemático. Lá na sua igreja não tem um anjo no som, tem um crente problemático, sistemático. Lá na sua igreja você não tem anjo, você tem gente problemático. Gente que cria encrenca por nada, gente que deixa de ir na igreja por nada, gente que fala mal do irmão que está na igreja, dentro da igreja. Mas quando você olha nessa perspectiva, dizendo assim: eu estou nessa congregação, mas eu estou sendo assistido por Deus, Deus está aqui neste lugar comigo, aleluia. Vai ter vitória, vai ter bênção de Deus, vai ter viravolta neste lugar. Aleluia. Porque há muitas vezes você pode ser ministrado por Deus, mas muitas vezes você tem que ministrar Deus na sua vida. O salmista várias vezes vai dizer assim: oh, aquieta-te. Glória a Deus. Várias vezes ele falava: aquieta, acalma, espera no Senhor.
O filho pródigo só volta para casa a partir do momento que ele começa a falar com ele. O filho pródigo só volta para casa quando ele começa a falar com ele. Levantar-me-ei. Levanta. Ah, meu querido, a partir dessa manhã, levanta. A palavra levantar não significa simplesmente levantar, significa se reposicionar. Nesta manhã eu vou me reposicionar. Eu vou me levantar diferente. Eu estou achando que as coisas difíceis. Você vai se posicionar. Deus é presente na minha vida. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, ela falava com ela profetizava com ela mesma. Se tão somente eu tocar nele, eu serei o quê? Curada. Ela ministrava a bênção, a força que ela teve de sair de um lugar e ir para outro, porque ela começou a falar com ela mesma. Eu quero proferir para você nesta manhã. Começa a falar que você é vencedor. Começa a profetizar que você vai vencer. Começa a profetizar que você vai ser um obreiro cheio do poder de Deus e da glória de Deus. Começa a profetizar que Deus vai prender na sua vida poderosamente. Começa a profetizar na sua congregação que Deus vai trazer avivamento lá. Profetiza! Fala em nome de Jesus. Aleluia. Troca a murmuração por palavra profética. Troca. Muitas vezes as coisas não estão indo para você. Não, para mim não posso, não consigo, não dá. Para mim não tem jeito, está difícil. O povo não quer. Fala o contrário. Fale o contrário. Deus te assiste bem presente. Não dá, irmão, para andar com Deus. E o versículo 2 vai dizer: pelo que não temeremos. Não dá para andar com Deus e ser medroso. Não dá para andar com Deus e ser seguro. Teve irmão que chegou para mim: pastor, o senhor fez uma decisão louca. Eu falei: irmão, a igreja não é minha não. Eu não comprei caminhão para mim não comprei um carro para mim não. Eu comprei algo para a igreja, da igreja do Senhor. É algo do Senhor Jesus. Ele falou: mas não sei o que. Eu falei: irmãos, escute uma coisa. Gente medrosa é covarde. Diga para o teu irmão: gente medrosa é covarde. Ele sempre está passando a oportunidade que Deus tem para ele, para outro. Deus quer usar outro. Não, Deus vai usar você, não, mas menos eu. Larga de ser medroso, larga de ser covarde. E eu vou dizer mais para você uma coisa profética. Os covardes não fazem história. E muito mais, os covardes nem são lembrados. Lembra do covarde aí? Fala o nome dele. Lembra do covarde? Você nem lembra mais. Jonas. Eles foram covardes ainda, mas um covarde melhor. Eles assumiram a posição. Estou falando de covarde que nunca assumiu a posição. Você quer ver? A Bíblia vai falar de 12 espias, mas ele só fala de 2 nomes. Qual nome que é? Vou repetir mais uma vez. Deus vai falar de 12 espias, enviou 12 espias, mas fala só de 2 nomes. Quem? Josué e Caleb. Covarde não tem nome. Covarde não tem história. Gente medroso não tem nada para contar. Nem que na frente recebe contar: irmão, eu estou morrendo de medo. Não tem espaço para você. Faz igual o Davi Miranda: conta a bênção, irmão. Aleluia. Não dá, irmão, para viver uma vida, um ministério medroso. Não dá para viver com Deus, que é refúgio presente na angústia, e não dá para viver com medo. E ele vai dizer: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O salmista está dizendo assim: Deus, tu és a minha vida, eu profetizo, eu não vou temer. Olha a expressão que estava
situado Jerusalém. Ainda que as estruturas que era impossível de receber titulação. Titular. O salmista está dizendo: eu não vou beber nada. Quantos crentes nessa epidemia estavam com medo, morrendo de medo? Quanta gente se suicidando, quanta gente com medo. Tem muitos crentes que morreram, não foi por vir na igreja, não, por deixar de vir na igreja. Viu, irmãos? Muitos cristãos que morreram, não morreram foi dentro da igreja, não, morreram por deixar de vir na igreja. Eu tive um irmão em nossa igreja que não ia na igreja por causa da epidemia. Ele não morreu pela epidemia, mas deu infarto nele, fulminante, foi embora. Meus queridos, a minha vida está na mão de quem? Imagine, irmãos, essa epidemia veio para mostrar para nós a nossa estrutura de fé. Essa epidemia veio para mostrar para nós que o nosso irmão não vai lá do que vale é eu. Glória a Deus. O que vale é o importante é eu. A epidemia ensinou para nós isso, que eu sou mais importante do que o outro. Família não se falava, família não se reunia. E hoje, para morrer, irmão, ninguém sente mais nada. Morreu? Coitado. O povo nem quer mais velório. E ela vai enterrar, não, 3 horas, vai chegar aqui, 3 horas vai enterrar. Trouxe uma frieza geral. Ninguém importa mais. Ou fulano, coitado. Eu punhado lá no Facebook, sentimento. Como que essa geração perdeu o calor humano? O que importa é eu e o outro. E ele vai dizer para nós: não temeremos. Ele não está dizendo que está sozinho, está dizendo o quê? Que Israel está se posicionando, dizendo: nós não vamos temer. Uma coisa que Deus pediu muito de Josué foi o quê, irmão? O que Deus pediu de Josué? Não temas, não desanime, e seja o quê? Forte e corajoso. Você já viu alguém desanimado vencer? Você viu alguém com medo vencer? Só vence quem Deus ativa. Larga de ser covarde. Deus te chamou algo para você e te entregou algo para você ser vencedor. Imagina que eu assumo uma tribuna dessa aqui, numa igreja com 100 pessoas, 200 pessoas, e começo a dizer: irmão, a coisa está feia. Esse fulano que ganhou, o Bertano que perdeu, esse país não tem mais direção, meu querido. Isso aí eles ouvem no Jornal Nacional, isso eles ouvem na televisão. Aqui é lugar de mostrar o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus. Aleluia. Você tem que entender que o povo que foi para a sua igreja, que chegou ali, chegou arrastado, gente, foi ali no ruim. Ah, meu querido, mas ali tem um Deus que se prega, um Deus que se fala, um Deus que se exalta, pega no duro e faz ele sentar com os príncipes. Esse é o evangelho que nós pregamos, pastores. Não dá para chegar na congregação e ficar dizendo: irmão, a coisa não está feia, os irmãos estão encapetados, tem irmão que está com não sei o que, larga disso, meu querido. Nenhum de nós aqui tem virtude, que tem virtude aqui, mas falamos que é Deus, que muda, que transforma, que cura, que liberta, que resolve. Pare com isto. Ele vai dizer: ainda que a terra se mude. Irmão, você imagina você vendo esses montes ali, ó, mudar. Você imagina o pânico que você não fica? Olha lá, um algo que é fixo, fixado. Deus dizendo assim:
ainda que as suas estruturas sejam abaladas, não tema, não tenha medo, ainda que as suas estruturas sejam abaladas. Aonde você tem firmeza, elas podem ser abaladas, mas a sua fé e a sua confiança não pode ser abalada. Ela tem que estar firmada em Deus. Em Deus, em Deus. E ele vai dizer muito mais além. Ainda que as águas rugem, se perturbem, se espaneiam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vira para o teu irmão, tu não vai morrer de sede não, querido. Amém. Em Deus tu não morre de sede. Senaqueribe secou toda a fonte de Jerusalém, dizendo: vai ter seca, não vai entrar água em Jerusalém, vocês vão morrer. Mas o rei, aí Luís de Jerusalém, aí Luís, ele foi tão estratégico, inteligente, que ele trouxe água por baixo de Jerusalém, aonde o inimigo não tinha como secar, e ele começa a profetizar. Não só isso, em Deus os rios fluirão, correntes da cidade de Deus. Você é a cidade de Deus, você é santuário do Espírito Santo de Deus, o rio do Espírito de Deus, novo sobre mim, novo sobre você. A Bíblia vai dizer: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. Eu quero que você ponha a mão no teu coração, eu quero profetizar, hidrata teu coração nesta manhã, com o rio do Espírito Santo nesta manhã, hidrata ele, porque é o rio de Deus jogando dentro de você. Posso estar cercado, mas aqui dentro há uma estrutura espiritual. Não dá ênfase ao que está acontecendo à sua volta, dá ênfase ao que está acontecendo no seu interior. Cuide do seu interior. Salomão vai dizer: guarda a fonte, guarda a fonte. O que se tem que guardar, guarde o quê? Guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. O salmista está dizendo: a minha fonte está limpa, daqui do meu interior vai fluir rios de água viva de Deus. Não vai sair murmuração, não vai sair reclamação. Eu tenho motivo para reclamar, eu tenho motivo para desistir, eu tenho motivo nem para ir na igreja, eu tenho motivo para não cantar, eu tenho motivo para não congregar, eu tenho motivo para não participar da Santa Ceia, mas é um rio aqui dentro que o inimigo não conseguiu atingir lá dentro do meu rio, meu coração. Aleluia. Por isso, pastores, desta manhã, reavalie o seu interior, reavalie a sua vida espiritual interna. Como está o Deus do seu interior? Quando você pode dizer que tudo à sua volta está acabado, você ainda tem a palavra de Deus. Ainda vou profetizar e esses ossos vão se levantar em nome de Jesus. Eu quero profetizar nesta manhã para você uma coisa: só existe duas coisas, profeta e osso. Vira para o teu irmão e fala: ou você é osso ou você é profeta. Profetiza, profeta de Deus. Está cercado, mas o Deus está dizendo para você: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Você é a morada de Deus, você é a morada de Deus. Deus escolheu morar na tua casa, na tua vida. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero morar na tua casa, eu quero ir lá e cegar. Aleluia. Meus queridos, reavalia o seu interior. Deus está no meio dela. Que coisa linda. Aleluia. Eu estou cercado, pastor Jejão, de todos os lados. E o salmista está profetizando: Deus está no meio de Jerusalém.
teu irmão e fala assim: Deus não é irresponsável. Deus chamou você. Deus está no meio. O salmista está dizendo: Deus não foi embora. Amém. Deus não foi embora. Deus ainda é meu refúgio. Deus está me assistindo e ainda está no meio. Ele vai dizer: Deus está no meio dela e não será abalada. Eu quero profetizar nesta manhã, pastores, irmãos. Deus está no meio do teu ministério. Pastor Zé João, Deus está no meio deste ministério. Deus está no meio desta igreja. Deus está no meio da tua família. Deus está no meio do teu negócio. Deus está no meio do teu casamento. Só quem levanta a mão, glorifica o Senhor nesta manhã. Ele está no meio. Ele não está na beirada, não está na frente nem atrás, está no meio. Abacuque vai dizer: no meio dos anos, busco avivamento. Deus diz: no meio eu estou lá dizendo: eu tenho avivamento, eu tenho avivamento. Deus tem avivamento para a sua igreja. Levanta a mão, quero profetizar. Na igreja, Jesus é o caminho. Não vai ter um ministério da igreja que vai ser sacudido pelo poder de Deus, que não vai ser sacudido pelo avivamento. Deus vai visitar esse ministério com grande avivamento. No meio, Deus está avivando a sua igreja. Deus está no meio dela e não será. Ele vai dizer mais: Deus ajudará a romper da manhã. O salmista vai dizer: Deus não dorme nem cochila. Aleluia. Enquanto eu estou dormindo, Deus está trabalhando ao meu favor. Aleluia. Quando você está dormindo, Deus está trabalhando na tua igreja, na tua congregação. Aí, enquanto você deita, você dorme, Deus está dizendo: ao romper da manhã, quando o sol sair, você vai ver que eu já agi em sua causa, eu já agi em seu favor. Quando você menos esperar, a resposta já chegou. Só que quem levanta a mão, profetiza: eu creio que Deus vai romper pela manhã. Ele ajudará a romper da manhã. O choro pode durar uma. Vira para o teu irmão: se a luta que você está atravessando, ela é só um momento, ela tem data de validade, é só uma noite, ela tem data. Aleluia. Eu quero profetizar que nesta manhã Deus já está finalizando batalhas aqui. Deus está estruturando pessoas aqui nesta manhã para vencer mais ainda. Outros estão recebendo a resposta está vindo e quer dizer que você vai romper da manhã. Vira ajuda de Deus. Deus vai romper. E ele vai dizer mais: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. Olha aí que coisa boa. Amém? Luiz, olha que palavra. Eu vou profetizar mais uma coisa, mais importante. Olha aqui. As nações. Vamos acabar com o povo de Deus? Vamos unir? Vamos. Os reis se levantaram. Não foi só um. E se moveram. Porque a inveja, o inimigo, irmão, ele não fica parado, não. Ele quer atingir você de toda maneira. A pessoa que tem inveja de você, ela vai tentar tudinho acabar com você. A inveja é neutra? Não. A inveja, ela tem ação.
Tem gente que tem tanta inveja que ele é capaz de acabar com a própria vida dele para ser desgraçado do outro. Você sabia disso? Aleluia. Já viu pessoa falar assim, nem que eu acabe com a minha vida, eu vou acabar com a vida deles. Já escutou isso ou não? Cuidado. Tem gente que não tem nada a perder. E nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. Deus cuida de nós. Aleluia. E ele se levantou até a sua voz. Não que Deus é esse eterno. Você não entendeu ainda não? Ele levantou a sua voz até se perder. Oh, Deus céu, aleluia. Não há força, não há inimigo que possa resistir à palavra do verbo de Deus. Você tem a palavra profética, você tem uma palavra verbo, a palavra de Deus. Que quando você fala, meu querido, a Bíblia vai dizer que você disser, ela prosperará naquilo que foi dito. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Tem gente aceitando Jesus hoje, porque há 10 anos atrás alguém profetizou sobre isso. Tem alguém hoje sendo pastor, sendo obreiro, porque alguém atrás profetizou há 5, 10 anos atrás. Aquela palavra não caiu, palavra verbo. Aí Luiz dizendo assim, a palavra profética. A terra se derreteu. O que é a luta? O que é o exército diante da voz de Deus? Aleluia. Não dá, irmão, para viver com medo. Não dá para viver um crente obreiro medroso, assombrado. Não dá. Porque Deus, Ele é refúgio, Ele é presente, Ele é socorro. A voz dele faz derreter. E quem está com Ele não será o que há? Abalado. E ele vai dizer mais: as nações se embraveceram, tá? O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vira para o teu irmão e fala assim, irmão, sentimento, ele pode ser questionado. E ele deve ser questionado. Eu vou repetir mais uma vez para você. Sentimento pode ser questionado e deve ser questionado. Eu vou fazer a leitura mais uma vez para você entender. Olha aqui. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso Deus. Eu vou pular, depois eu volto nele. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Você sabe por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque Deus tem feito obra extraordinária em nossa vida. Aleluia. Se Deus não tivesse feito, nós não estaríamos aqui. O salmista vai dizer: se o Senhor não tivesse aqui do meu lado, o inimigo nos teria engolido vivo. Você está aqui nesta manhã, eu estou contemplando as obras que Deus tem feito. Pastor Zé João passou pelo milagre, mas a esposa. Conta aqui, pastor, rapidamente, só conta como é que foi aquela. Só para os irmãos entenderem, que eu quero mostrar para os irmãos que Deus ainda faz obra maravilhosa. Milagre, né? Mas como eu faço parte do milagre, ela recebeu, né? Irmãos, há mais ou menos 30 dias, ou um pouco mais, a minha esposa caiu e rachou o crânio. Né? Nós chegamos em Trindade, onde a médica deu o resultado. Ela disse: olha, ela precisa estar imediatamente em recursos melhores. E ela disse: a ambulância está te esperando na porta.
E eu disse para ela, então eu sigo a ambulância do meu carro, né? Eu sigo, ela disse, de forma nenhuma, porque ela vai sofrer uma parada daqui até chegar. Você lembra disso? Tá? E a médica neurologista não largou ela durante todo o tempo que nós chegamos ali no trem. Quando chegamos lá, o médico mandou fazer uma outra tomografia e disse, olha, a parte lateral da cabeça está toda cheia de sangue. Ele disse, eu não tenho coágulo. Ela está com a cabeça cheia de sangue. Tá? Ela já estava praticamente em coma, né? E ele disse, daqui 3 dias nós vamos operar ela. Nós vamos operar ela hoje, porque nós precisamos de 2 médicos e 1 está viajando. E 2 não faz a cirurgia. Tá? Vou resumir rapidinho. Quando foi o outro dia de manhã, ele me chamou e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa, 40% do sangue sumiu. Mas nós vamos operar ela. O médico vai chegar amanhã, nós vamos operar ela. Aí ele olha para mim e disse, nós vamos operar ela. Ela vai ficar numa cadeira de roda por tempo indeterminado e vou te alertar. Tem segredo. No outro dia, que era no dia da cirurgia, ele me chamou e disse, olha, nós vamos fazer mais uma tomografia e uma ressonância à tarde. Quando ele fez desaparecer todo mundo, me largaram lá, E eu disse, o negócio está ruim, né? O som sumiu. Ninguém mais me dá notícia, ninguém mais fala nada comigo. Aí ele mandou me chamar, sentamos lá no gabinete dele, ele puxou o computador e disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, 75% do sangue da cabeça sumiu, eu não sei por onde, isso foi para onde saiu, o outro médico estava no lado. Ele virou para ele e disse, você já viu um negócio desse? O outro fez com a cara feia, só para você para mim pouco importa. Tá? E ele olha para mim e diz, olha, ela está de alta. O cérebro dela está totalmente inchado, ela vai ficar variando, ela vai perder a fala, uma hora ela fala, outra hora não. Tá? E o meu filho estava em casa comigo quando nós chegamos, e no outro dia eu tinha que ir embora. E ele saiu, não saí preocupado, pai, mas agora como o senhor faz? O senhor com a minha mãe desse jeito, e ela deitada assim, praticamente imóvel, né? Eu disse para ele, filho, daqui 5 dias sua mãe está intacta, em nome de Jesus. Dia que deu 5 dias, eu levantei e estava fazendo café. Alguém me botou glória a Deus aí? Contemplai as maravilhas do Senhor, o que Ele tem feito. Aleluia, esse é o Deus que nós somos. Não dá para entrar na presença de Deus como se não fosse nada. Ele é Deus. Ele está no meio. Ele está no começo. E Ele está dizendo agora: o Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia. Quantas das vezes você acha que você está sozinho? Quantas das vezes você pensa que você está sozinho nessa caminhada? Que você fala, eu vou deixar, eu vou parar de pastorear, porque eu não estou vendo isso, eu não estou vendo aquilo. E Deus está dizendo, eu estou com você. A luta está travada na sua casa e você diz assim, parece que Deus não me ouve, Deus não me escuta, Deus não está mais olhando para mim. Deus está dizendo, eu estou com você. Deus está dizendo esta manhã para nós, que Ele impregnou em nós, que não larga nós para nada. Aleluia. Ele investiu tanto em você, só leu o Salmo 139, que até os pensamentos que você pensa, Ele tem interesse de saber. Ele preocupa até quando você dorme, aonde você dorme. Se você furar um buraco lá, quer saber aonde você está. Deus investiu tanto em você, irmão, que Ele larga você para nada. Deus está com você. Aleluia. Para de achar que você está nessa peleja sozinho. Paulo vai dizer em prisão, escrevendo carta, dizendo: olha, Dino me abandonou, fulano me abandonou, mas o Senhor me assistiu, estava comigo aqui na prisão. Meu querido, esse é o único Deus que está com você
em todos os lugares que as pessoas acham que Ele não está, mas se você estiver lá, Ele está do teu lado. Ele está do teu lado. Ele está com você. O que leva Elias para a caverna foi falta dessa percepção, pastor. O que leva Elias para a caverna foi reconhecer que achando que ele estava só. Foi isso que levou Elias para a caverna. Só eu fiquei, só eu fiz, ninguém está vendo. Cadê Deus? Deus cuidou de Elias em todo o tempo. Glória a Deus. Elias cansado, Deus cuidando de Elias. Elias com fome, Deus mandava comida. Elias com sede, Deus mandava água. Deus nunca deixou Elias sozinho. Deus nunca deixou ele a sós. E Elias ia para onde? Na caverna. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou repetir mais uma vez. O Senhor dos Exércitos está conosco. Vira para o teu irmão e fala assim: não está só com você não, Ele está conosco. No geral, Ele está comigo, Ele está com você. Vira para o teu irmão e fala assim: quando você olhar para mim, veja que Ele está comigo. E quando eu olhar para você, eu tenho que ver que Deus também é na sua vida. E Ele vai dizer mais: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está conosco. Olha o segredo que você vai aprender nesta manhã. Não esqueça disso, por favor. Glória a Deus. Quem está... Elias foi para a caverna. Quem estava de fora, quem conhecia Elias, faz assim: Elias, o que você está fazendo aí? Porque Elias está na caverna e o outro está onde? De fora. Glória a Deus. Mas quando você lê o texto, é lindo e é profundo. Aleluia. Glória a Deus. Deus fala assim: o que faz aqui, Elias? Eu estou aqui com você. Olha, irmão, Deus está lá na caverna com Elias. Glória a Deus. Deus dizendo assim: Elias, o que faz aqui? Deus não estava lá de fora dizendo: Elias, sai daí, não. Deus estava dizendo: o que faz aqui? Você entra na caverna, Elias, eu também estou com você na caverna. Eu não deixo você na caverna sozinho. Glória a Deus. Deus te trouxe nessa manhã, pastores, obreiros, irmãs, mulheres de Deus. Deus está dizendo para você que você não está sozinho. Mesmo que o seu sentimento está mentindo, dizendo que Deus não está com você. Mesmo que você não sinta que Ele está com você, mas Deus está dizendo para você: eu estou com você. Não importa onde você está, se estiver na caverna, eu estou. Se estiver na fornalha, eu estou. Se estiver nas águas, eu estou. Aonde você estiver, eu estou. Se você estiver na profundeza do mar, lá eu estou. Se você estiver fugindo, Deus está lá com você. Fecha o teu olho e fale com Deus. Você vai falar com Deus assim: eu preciso reconhecer o Deus que eu sirvo. Eu tenho que largar de ser religioso e passar a crer que Deus realmente é na minha vida. Porque não dá para acabar de fazer uma campanha poderosa, de ouvir uma palavra poderosa e chegar em casa e sentar no sofá e dizendo assim: eu não sei mais o que eu faço. A minha vida não tem mais solução. Se você chegar na sua casa e falar isso, é porque você não esteve aqui nesta manhã. Mas se você está aqui nesta manhã, o seu corpo está aqui, o seu espírito está aqui, você vai chegar no seu sofá e vai dizer: aqui vai ter milagres de Deus. Deus está no meio desta casa. Deus está no meio do meu ministério. Fale com Deus, profetize, solta a canção. Enquanto nós vamos orar, o Senhor falar com Deus. Deus está aqui. Ele é o nosso Deus.